Excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos tem a honra de comparecer neste tribunal, no julgamento da ADI número 4768, para sustentar a inconstitucionalidade da prerrogativa de um membro do Ministério Público sentar-se à direita e no mesmo plano do que magistrados, como garantem a Lei Complementar número 75 e a Lei Federal número 8.625. E o faz porque está absolutamente convencida de que a arquitetura da cena judicial criminal brasileira foi assim concebida com uma finalidade específica de valorizar o estatuto do acusador e, portanto, do Ministério Público em detrimento do estatuto da defesa. O juiz e escritor francês Antoine Garrapon bem estudou, descreveu e explicou como esse ritual da justiça criminal opera em função desta finalidade. Em várias passagens do seu livro Bem Julgar, ensaio sobre o ritual judicial, o escritor e magistrado assinala: a violência simbólica do processo penal consiste em realizar essa reconstrução do espaço social às expensas do acusado, ou seja, desvalorizando o seu estatuto. Prossegue o professor: desse fracionamento do espaço em duas categorias de pessoas nasce o poder, ou seja, uma detém o poder e a outra, o réu, a defesa, se submete ao poder. O ritual judiciário serviria para construir o crime e o criminoso como objetos sociais de repulsa. E finaliza: o acusado é como que esmagado pelo cerimonial, cujo fim é a desvalorização do estatuto social do acusado. É exatamente essa descrição que se espelha na cena, no ritual das varas criminais e câmaras criminais do Brasil. Isso foi muito bem compreendido pelo ministro Marco Aurélio no julgamento do recurso em mandado de segurança número 21.884 da segunda turma, em 1994. Escreveu então o ministro relator: acusação e defesa devem estar em igualdade de condições, não sendo agasalhável constitucionalmente interpretação de normas reveladoras da ordem jurídica que desague em tratamento preferencial. A par condício é inerente ao devido processo legal. E conclui: abandono da interpretação gramatical e linear da linha A do inciso 1 do artigo 18 da Lei Complementar número 75, que está sendo julgada no momento, quanto à prerrogativa do Ministério Público da União de sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes de órgãos judiciários.
empréstimo de sentido compatível com os contornos do devido processo legal. E é essa tendência, senhores ministros, que se vê em muitos outros países do Ocidente, de legislações mais recentes. É preciso dizer que todos os países da América do Norte colocam a acusação e a defesa no mesmo plano, de frente da bancada do juiz. Isso também acontece em todos os países da América Latina, com a única exceção do Brasil. E é essa mesma cena que se vê na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque não ser assim, excelências, viola-se o Estado moderno e viola-se o princípio constitucional da isonomia na vertente da paridade de armas. Porque a elevação do Ministério Público ao parquê, ou seja, a um tablado, equivalente ao tablado do magistrado, ocorreu por força do Estado absolutista. O Estado moderno prevê a paridade, inclusive a paridade cênica. Isso é muito bem explicado por Giuseppe Guarnieri. O fundamento constitucional da paridade está no Estado moderno. E ele diz: essa ideia teria sofrido algum obstáculo com a adoção do modelo francês e absolutista do Ministério Público. E do Ministério Público francês se espraiou para os demais países europeus e assim também para a América Latina, que rompeu com esta tradição, com a única exceção do Brasil. Essa situação também afronta o princípio do devido processo legal na vertente da insuspeitabilidade do órgão judicial, tal qual é vista objetivamente pela defesa. A insuspeitabilidade é um conceito muito antigo, vem de von Bülow, de 1868, que a erigiu a pressuposto processual. Mas é muito bem explicada por outro doutrinador, Gomes Orbaneja, que diz que a insuspeitabilidade é condição de prestígio da função jurisdicional e que atende mais ao interesse público do que ao interesse das partes. E também, finalizando, os dispositivos inquinados de inconstitucionais agridem o princípio do contraditório e da ampla defesa na vertente da simetria. A estrutura dialética do contraditório, tal qual descrita por Hélio Fazzolari, deve ser espelhada na arquitetura da cena judicial, de modo que as partes devem ocupar os seus espaços em absoluta simetria, de modo a contraditar os seus argumentos. É essa a lógica do contraditório que impõe a simetria nas oportunidades de manifestação dos autos e também no espaço cênico dos tribunais. Tudo isso, senhores ministros, foi muito bem captado no parecer da professora Ada Pellegrini Grinover, que consta dos autos. Disse a professora: o artigo 18, inciso 1, a linha A da Lei Complementar 75, não pode subverter princípios e cláusulas pétreas da Constituição, ainda que veiculados por lei ordinária, havendo duas alternativas possíveis:
ou declarar sua inconstitucionalidade ou dar-lhe interpretação condizente com o texto constitucional. É exatamente isso pelo que propugna a requerente, a OAB, e com o apoio da ANADEP, que pretende a interpretação conforme a Constituição para esclarecer que a prerrogativa de sentar-se ao lado do magistrado e em igual plano só deve prevalecer quando o Ministério Público atuar como fiscal da lei e não como parte de uma ação penal pública, como tem acontecido no Brasil. Muito obrigado.